Você já acordou sentindo que hoje é o dia de virar o jogo da sua vida? Que cada escolha que você faz pode te levar mais perto da pessoa que você deseja ser? Se você está pronto para deixar os maus hábitos para trás e abraçar uma vida de progresso, esse é o momento e o lugar para descobrir o nada de regras. No Vamos Curiar de hoje, vamos ver uma ideia que transformou completamente a nossa maneira de construir hábitos. Uma estratégia tão simples, mas poderosa, que vai te fazer questionar tudo o que você sabia sobre superação e persistência. Fique até o final e descubra como aplicar a regra do nada para finalmente superar os vícios e as tentações que te impedem de avançar. Recentemente deparei com uma ideia que mudou a perspectiva sobre formação de hábitos. Uma ideia que vai facilitar a construção de bons hábitos e evitar os ruins, chamada de regra do nada. Como funciona? A dor faz parte do processo. Imagine-se na academia, realizando um treino intenso, levando o seu corpo ao limite. Nos dias seguintes, é natural sentir-se dolorido, mas essa dor não é necessariamente ruim. Na verdade, há uma sensação positiva nisso, certo? Apesar de literalmente doer para sair da cama e se mover, você se sente bem porque sabe que deu o seu melhor no treino e agora seu corpo está se reconstruindo, ficando mais forte. Essa dor é uma parte essencial do processo de fortalecimento. Por outro lado, imagine que você é um iniciante e não sabia que a dor faz parte do processo. Se você acordasse com uma dor nos músculos 2 dias após o treino intenso de pernas, poderia ficar preocupado, pensando que algo deu errado, pois estava bem no dia anterior e de repente mal consegue andar. Essa dor poderia até fazer você tomar algum medicamento para tentar aliviar os sintomas. A única diferença é que você não sabia que a dor era esperada e faz parte do processo. A dor é um bom sinal. A dor funciona de maneira muito semelhante quando se trata de nossos vícios. E não apenas vícios, mas todos os nossos comportamentos. Sempre que você se entrega a atividades prazerosas, seja jogando videogames, assistindo vídeos ou comendo fast food, você eleva seus níveis de dopamina muito acima do normal. O interessante é que, quando você para essas atividades, sua dopamina não retorna ao nível de base inicial. Ela cai abaixo desse nível, diretamente correlacionado à altura do pico anterior. Isso significa que, quanto mais alto e mais prolongado for o prazer que você perseguiu, mais baixo e por mais tempo você cairá depois. E como se sente ter baixos níveis de dopamina? De acordo com o Google, isso pode se manifestar como falta de motivação, cansaço, dificuldade de concentração, ansiedade, incapacidade de sentir prazer e experiências anteriormente agradáveis, sensação de desesperança, problemas para dormir e mais. Basicamente, você se sente péssimo, níveis baixos de dopamina. Essa sensação, de certa forma, é uma dor. Não é a dor física que você sente após um treino pesado, mas sim uma coisa mental, um tipo de dor chata, desconfortável e triste. O que é interessante é que essa dor é, na verdade, uma coisa boa, assim como a dor muscular após o exercício. A única maneira de seus níveis de dopamina se recuperarem para os níveis de base, para aqueles níveis que você tinha quando era mais jovem, quando era fácil encontrar motivação e prazer na vida, é fazer nada. Esse sentimento chato, triste e cansativo que você tem depois de fazer uma pausa nas atividades prazerosas é um sinal de que seus níveis de dopamina estão começando a se recuperar lentamente. Então, em vez de buscar mais atividades que aumentem a dopamina para aliviar essa dor, faça nada. Faça nada, é isso aí. Com o tempo, você vai se curar. Claro, não estou dizendo para literalmente não fazer nada o dia todo, ou evitar ao máximo as atividades prazerosas. Com o passar dos dias, seus níveis de base vão aumentar e muitas coisas que pareciam chatas começarão a ser prazerosas novamente, como terminar um trabalho ou conversar com amigos. Aqui está a tua chance de se concentrar e construir bons hábitos para que você possa ter uma vida onde recorrer aos maus hábitos não seja a sua maneira de aumentar seus níveis de dopamina. Você terá uma alternativa mais saudável que te satisfaz. Dica bônus, aqui está outra dica que quero deixar com você em relação ao lidar com emoções negativas. É chamada de truque dos 10 minutos e eu vi no podcast Diary of a CEO.
Isso é algo que você pode usar se sentir que a regra do nada não é eficaz o suficiente. Quando você sentir uma emoção negativa forte, como tédio ou estresse, onde você quer fazer algo para aumentar seus níveis de dopamina e ajudar a aliviar a dor, como jogar no celular, simplesmente diga a si mesmo: ok, vou jogar em 10 minutos. Isso ajuda a aliviar parte da dor, pois é a dor de não saber quando você poderá relaxar que te faz sentir ainda mais desconfortável, além das emoções negativas que você sente durante o processo de recuperação da dopamina. Essa é, na verdade, uma grande fonte de sentimentos desconfortáveis que temos todos os dias, a incerteza. Quando você está tentando extremamente evitar um mau hábito, ele estará constantemente em sua mente. Mas quando você se dá um horário para lidar com uma emoção negativa, seu cérebro pode relaxar, sabendo que já existe um plano para aliviar essa dor. Resumindo, então vamos lá. Imagine que você está começando uma nova jornada para mudar seus hábitos. A primeira coisa que você precisa saber é que a dor, seja ela física ou emocional, é um sinal de que você está no caminho certo. É como quando você faz um treino pesado e sente aquela dor muscular depois. Você sabe que está se fortalecendo. Agora, pense nos seus vícios ou em qualquer comportamento que dispare a sua dopamina. Quando você interrompe essas atividades, sua dopamina cai abaixo do normal e é aí que você começa a se sentir mal. Mas acredite ou não, esse desconforto é um bom sinal. É o seu corpo se reajustando, voltando ao equilíbrio. E aqui está a chave. Em vez de procurar outra atividade que dê aquele pico de dopamina, o que é que tu faz? Exatamente, você faz nada. Isso mesmo, ao fazer nada, você permite que seus níveis de dopamina se normalizem. E com o tempo, coisas simples começam a se tornar prazerosas novamente. É um processo, mas é assim que você reconstrói sua capacidade de encontrar alegria nas coisas pequenas. E se você estiver lutando com esse processo, lembre-se do truque dos 10 minutos. Quando aquela vontade de ceder ao vício bater, diga a si mesmo: vou fazer X em 10 minutos. Muitas vezes, isso é o suficiente para passar um impulso e te manter no caminho certo. Então é isso. Dor é crescimento, fazer nada pode ser o seu superpoder e pequenos truques mentais podem ser salvadores no seu caminho para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Mantenha esses pontos em mente e você estará armado para enfrentar e transformar seus hábitos. E é isso. Espero que o truque dos 10 minutos e a regra do nada sejam úteis na sua jornada de construção de hábitos. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, comenta e compartilha com quem precisa ver esse vídeo. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque deixei algo importante lá para você. E já que curtiu o vídeo, fique com a melhor recomendação do YouTube sobre o que assistir agora. Tá na tela para você.